Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre parâmetros nomeados e parâmetros opcionais. É uma aula extra, melhorando o conhecimento que a gente aprendeu na parte de métodos. Mas o que a gente vai aprender hoje se aplica tanto para métodos quanto para construtores, ok? O que é que são os parâmetros nomeados? É possível utilizar o nome dos parâmetros de métodos ou construtores e a gente chamar esses métodos passando os parâmetros na ordem que a gente quiser, sem ser obrigado a seguir a ordem que os parâmetros são definidos quando você cria o método. Então vamos ver um exemplo que fica mais prático. Então eu tenho aqui um projeto, eu vou criar aqui uma classe. Vocês podem criar no projeto das aulas mesmo. Eu aqui estou num projeto novo. Então vamos criar uma classe aqui. Eu vou criar uma classe chamada. Vocês podem criar um projeto dentro dos projetos das aulas. Eu vou criar aqui uma classe chamada carro. E vou criar aqui um método, poderia ser um construtor ou um método, como eu falei anteriormente. Vou criar aqui um método chamado um public void definir dados. Isso aqui é um método qualquer, o importante aqui é eu demonstrar para vocês o conceito de parâmetros nomeados. Então, vou criar aqui alguns argumentos, string nome, nome não, string marca, vou colocar modelo primeiro, string modelo, string marca, ah, string placa, string chassi, ok? E vou aqui imprimir essas informações. Então, vou colocar tudo em uma única string com interpolação. Vou colocar modelo, imprimir o modelo, marca, marca, placa, placa, chassi, chassi. Então, isso aqui a gente já tinha aprendido isso, um método normal que eu estou passando os parâmetros. Eu vou aqui no meu main, vou criar um objeto só para a gente testar ali, para a gente continuar em cima disso. Então, eu vou criar aqui um carro C recebe new carro. Eu vou chamar aqui c.definir dados, aí eu tenho que vou passar. Como é que a gente aprendeu até agora de passar parâmetros? Eu tenho que passar os valores seguindo a mesma ordem que foram definidos lá no método que eu criei. Então, eu tenho que passar, ele está esperando receber um string que vai ser o modelo, um string que vai ser a marca, um string que vai ser a placa e um string que vai ser o chassi. Eu tenho que passar essas informações nessa mesma ordem, porque senão ele vai misturar uma informação com a outra. Então, vou colocar aqui, vamos lá. É, o primeiro, vou até abrir aqui, fechar aqui de novo. Definir dados. Modelo, vou colocar aqui HB20. Marca, Hyundai. Placa, KKK 9999. Chassi 0B234354. Inventei aqui. Então, é isso até agora, não tem nada de novo, a gente já tinha aprendido isso, né? Se eu rodar aqui, ele vai imprimir ali essas minhas informações. Modelo HB20, marca Hyundai, placa e o chassi que eu coloquei. Então, se por acaso eu passar sem querer, eu esqueci,
acontece muito quando a gente tem métodos ou construtores que têm muitos parâmetros. Às vezes, a gente passa fora de ordem, esqueceu por algum motivo, algum erro e passou fora de ordem. Então, aqui eu passei esse valor, que é o chassi, como terceiro argumento e a placa eu passei como quarto argumento. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que na hora que eu executar o método, ele pegou o valor que eu pretendia que fosse o chassi, jogou para a placa, e o valor que era a placa, ele jogou para o chassi. Por quê? Porque na hora de informar os métodos, na hora que eu estava os parâmetros, na hora que eu estava chamando o método, eu troquei a posição desses valores. Isso às vezes acontece eh, quando você tem métodos muito longos, essas coisas. Aí o que é que o C Sharp permite a gente fazer? Ele permite, se a gente quiser que o código fique mais legível, quando eu quiser utilizar, ele permite que você passe os parâmetros para o método sem precisar passar na mesma ordem que foram definidos lá no método. Aí como é que eu faço? Eu uso o nome. Então, cada nome do parâmetro que eu coloquei aqui, eu posso dizer, olha, eu quero passar um valor específico para esse parâmetro aqui. Aí, na hora de chamar, o que é que faz? Aqui é o valor do chassi. Qual é o nome do parâmetro que vai receber, que eu quero que receba chassi? Chama chassi mesmo. Aí basta eu colocar o nome do parâmetro aqui, chassi, dois pontos. Aí ele vai passar esse valor para o parâmetro que chama chassi. Por que que ele está dando erro? É porque a partir do momento que eu estou utilizando parâmetro nomeado e eu tenho algum parâmetro que está fora de posição, aí na mensagem, se você vai ler, está falando, ó, eu estou usando um parâmetro chassi que está fora de posição, seguido por um argumento sem nome, aí ele não permite. A partir do momento que você começa a utilizar, todos os próximos parâmetros também têm que estar nomeados. E aqui, então, eu vou colocar o nome para parar com esse problema, vou colocar aqui placa. Pronto, aí agora ele não vai dar erro, porque lá eu só tinha trocado de ordem os dois últimos parâmetros que eu estou passando fora de ordem. Então, aqui agora eu estou dizendo o nome do parâmetro e o valor. Aí eu não preciso mais seguir essa mesma ordem que está definida aqui. O C Sharp vai saber que esse valor aqui é para o parâmetro que se chama chassi e esse valor aqui é para o parâmetro que se chama placa. Então, se eu executar aqui, vocês vão ver que a placa vai aparecer no lugar certo, ó, placa. Igual eu queria que esse valor fosse a placa e o chassi, esse valor é o chassi. Então, o C Sharp me permite eu usar o nome dos parâmetros para, na hora que eu estiver chamando um método ou construtor, eu posso passar parâmetros fora de ordem. Aqui eu não precisava colocar, mas se eu quisesse, poderia colocar aqui o modelo, dois pontos, e aqui a marca, dois pontos. Aqui antes eu não precisava usar porque ele ia subentender que eu estava usando a ordem. A ordem que estava definida aqui antes. Aí, quando o compilador ele avisa, quando você estiver misturando uma forma com outra que não e estiver dando problema, normalmente ele vai te avisar. Mas a minha recomendação, boa prática é, se você for usar parâmetro nomeado, coloque todos os parâmetros de forma nomeada. Não é legal você ficar misturando parâmetro nomeado com parâmetro não nomeado. E tem gente que só usa parâmetro nomeado sempre, porque na hora de alguém pegar esse código e ler e bater o olho, já sabe direitinho, pela forma que está escrito, quais o valor e qual é a informação que ali está guardando. Então, se quiser usar sempre parâmetro nomeado, pode utilizar, é uma boa prática que quem vai ler o código vai conseguir entender seu código de uma forma muito mais fácil. Eu disse em algum outro vídeo que em alguns momentos eu coloco o nome dos meus parâmetros, principalmente no construtor, eu escrevo só a primeira letra e tudo. Não é legal se você pretende utilizar parâmetro nomeado, colocar o nome dos parâmetros só algumas letras. Então, é melhor sempre utilizar
o nome do parâmetro completo, significativo, para você saber o que aquilo significa, ok? Então, evitem utilizar os nomes pelas metades. Às vezes eu coloco por causa aqui em aula e tudo, para ir mais rápido, mas é uma boa prática sempre utilizar o nome dos parâmetros na hora de descrever os parâmetros dos métodos, um nome significativo grande mesmo. Então, vamos continuar. Parâmetros opcionais. É possível definir um valor padrão para parâmetros, para alguns parâmetros, de forma a tornar aquele parâmetro opcional. Então, você não ia precisar passar um valor sempre para aquele parâmetro. Quando eu crio o parâmetro opcional, eu vou mostrar a vocês aqui agora como é que faz. Eles são sempre definidos no final na lista de parâmetros do meu método, do meu construtor. Então, vamos lá. Então, vamos aqui, por exemplo, no meu carro. Nesse método mesmo aqui, definir dados, eu vou criar no final da lista de parâmetros. Então, esses parâmetros eles não são opcionais, eles são obrigatórios. Aí, como é que eu crio um parâmetro opcional? Vou criar aqui um string cor. Para ele ser um parâmetro opcional, eu tenho que definir um valor padrão para esse parâmetro. Então, é como se eu estivesse criando ali a variável cor e já colocando um valor padrão para ele, branco. Então, esse parâmetro aqui agora, ele é um parâmetro opcional. Ele vem no final da lista de parâmetros e eu sei que ele é opcional porque eu passei já um valor padrão para ele. Eu posso ter mais de um parâmetro opcional, viu, pessoal? Posso colocar quantos eu quiser. O importante é que sejam sempre os últimos parâmetros do meu método ou do meu construtor. Aqui no caso eu vou trabalhar só com um. Então, como esse parâmetro eu acrescentei agora, ele é opcional, o meu programa, do jeito que estava antes, ele continua funcionando. Vê que eu não passei aqui a cor, mas como a cor tem um valor padrão, ele vai continuar funcionando. Eu vou até colocar aqui para imprimir a cor, que eu ainda não tinha colocado. Então, cor e o valor da cor. Salvei. Agora continua funcionando mesmo sem eu passar aqui o parâmetro cor, porque ele tem um valor padrão. Ele é opcional ou não quando eu vou chamar o método passar um valor para ele ou não. Que se eu não passar, ele assume o valor padrão. Se eu passar, ele sobrescreve. Então aqui a cor branco que é padrão. Aí agora aqui quando eu estou chamando o método, se eu quiser passar um valor para aquele parâmetro opcional, eu coloco aqui no caso aqui, eu vou colocar nomeado, porque eu estou trabalhando de forma nomeada, mas não precisa ser nomeado. É, pode, do jeito, quando pela posição, ele funciona também. Aqui, cor, vou colocar verde. Vou salvar, vou rodar novamente, e vocês vão ver que agora a cor não vai ser mais branco, vai ser cor verde. Correto? Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui de opcional, uma coisa interessante que para vocês verem as possibilidades de como dá para trabalhar. Vou criar um método qualquer aqui, public void método qualquer, só para eu mostrar para vocês um negócio. Então, eu vou criar aqui recebendo um string x, parâmetro obrigatório, e vou criar aqui agora dois parâmetros opcionais, um string chamada opcional 1 e um opcional, né? Para ser opcional tem que ter um valor, né? Então vou colocar aqui AAA e um int chamado opcional 2. Aqui o nome é o nome que eu quiser e para ser opcional, igual. Se eu não coloquei valor padrão, isso aqui não seria obrigatório, né? Eu não posso ter um parâmetro obrigatório depois de um opcional. Se eu for usar opcional, os opcionais têm que ser sempre os últimos. Então, eu vou colocar aqui opcional, eu vou ter que colocar um valor padrão, é um int, vou colocar aqui 777. Então, aqui a única coisa que eu vou fazer, eu vou imprimir esses valores, só para ficar mais fácil de a gente conferir na hora de executar. X, imprimir o valor de x. É, opcional 1, imprimir o valor de opcional 1. E opcional 2 também a mesma coisa. Cadê?
opcional 2, opcional 2. Ok, agora vamos lá no programa. Eu vou aqui chamar C ponto método qualquer. Eu tenho aqui esse método qualquer, ele tem um parâmetro obrigatório e dois opcionais. Então, se é opcional, se eu quiser passar só o segundo valor opcional e não passar o primeiro valor opcional. Então, nesse caso, eu sou obrigado a usar o nome do parâmetro. Por exemplo, eu posso passar aqui o x, eu posso usar aqui tanto opcional de forma posição ou nomeado, mas eu vou usar o nomeado x. Vou colocar aqui xxx, que é obrigatório. E agora, e se eu não quiser passar o valor opcional? Repara quando é opcional, ele até aparece aqui entre colchetes. Eu não quero passar valor para o primeiro opcional, só para o segundo. Mas aí eu não posso usar a posição, eu tenho que usar o parâmetro nomeado. Opcional 2 é um inteiro, né? Então, vou colocar aqui 999. Então, eu passei para o valor de x, que é obrigatório, e só para o segundo opcional. Se eu mandar executar, o que é que ele vai ter? Ele vai. O valor de x é o que eu passei, o valor de opcional 1, que eu não defini aqui, ele vai pegar o valor padrão que está lá no método, e eu passei um valor 999 para o segundo opcional. Então, eu posso fazer desse jeito também, usando, combinando o nomeado com o opcional. Então, isso aqui é mais para vocês saberem que existe e utilizarem quando vocês verem a necessidade de utilizar. Então, é importante que vocês conheçam isso, correto? Obrigado e até a próxima aula.